Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cristão com Atitude. Bem, esse vídeo no canal é um vídeo atípico, mas que foi uma resposta de oração. Eu falei, Senhor, amanhã eu vou gravar um vídeo para o canal e o que o Senhor quer que eu fale? E dormi. No dia seguinte, eu acordei com o Senhor falando comigo. E eu vou ler o que ele falou, que está aqui na palavra, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 30, parte B, que está escrito: aquele que comigo não ajunta, espalha. E eu quero tentar transmitir para vocês a maneira que o Senhor falou comigo. E assim, o que ele me fez entender dessa palavra só falando esse versículo comigo, que era assim: aquele que comigo não ajunta, mas o ajunta muito feliz, muito alegre. E para quem fica perguntando o que é ajuntar com Jesus, o que ele quis dizer, porque a Bíblia é atemporal, o que ele quis dizer que aquele que tem as boas obras, que segue aos que aceitaram a Cristo como Salvador. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, como nosso Senhor, Ele faz morada em nós. E a sua personalidade, a sua maneira de agir, faz parte de nosso ser também. Ele vai nos moldando conforme a sua conduta, conforme a sua maneira de agir. Então, as obras do cristão são obras que fazem as pessoas lembrarem-se de Jesus, do amor, da compaixão. E nós falamos de Jesus às pessoas, nós oramos pelas pessoas, nós ajudamos as outras pessoas da maneira que elas precisam. O cristão é generoso. Quem ajunta com Jesus está sempre demonstrando o amor de Cristo, o amor de Deus para com as pessoas. Não se trata de salvação para conseguir algo de Deus, para conseguir a salvação, mas porque somos salvos. Então, esses que são salvos têm as obras do Senhor na sua vida, faz as mesmas obras que Jesus fez aqui. Nós oramos pelos enfermos, nós ajudamos o necessitado, nós nos compadecemos, nós choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. São as obras dos que ajuntam com Jesus. Anunciam a palavra de salvação. Porém, então o Senhor, Ele tem prazer nisso, então Ele falou ajunta. Mas o espalha, Ele já falou desta maneira. Espalha. Então, o que Ele quis dizer com isso, com esse espalha, gente? É como se Ele estivesse repulsando a pessoa, expulsando da sua presença, com pesar, assim, com uma indignação. Porque Jesus veio a este mundo desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo são o quê? Tudo que nos separa de Deus, o pecado e as suas consequências. E pronto, então eu entendi, porque este é um texto que é voltado aos fariseus. Essa fala é a fala aos fariseus, que eram os doutores da lei da época, eram a parte religiosa da época, uma das partes religiosas da época. Então entendi. Assim pensei eu. Falei, bom Senhor, então vou gravar depois do almoço. Ele disse, não, Leise, eu ainda não terminei de falar com você. E quando eu estava ali, esperando que o Senhor falasse algo a mais para mim, houve essa tragédia no Rio Grande do Sul. E então,
Eu estava ali compadecida, como todos estavam compadecidos com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei, assim, eu olhando o que estava acontecendo e observando e procurando saber notícias. E, de repente, assim, eu pensei no nosso Pai Celestial. Como ele está se sentindo? Porque o nosso Pai Celestial nos ama de tal maneira. O Senhor não fez o homem para morrer. O homem desobedeceu a Deus, o ser humano, né? Quando fala homem é ser humano. O ser humano desobedeceu a Deus e pecou. E todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, porque Deus é santo, Deus é a luz, o pecado é perdição, o pecado é trevas, e Deus não se comunica com as trevas, com o pecado. E aí ele enviou Jesus. Então você vê o amor dele o tempo todo para o ser humano. O ser humano peca, o ser humano se rebela. Olha aí, essa catástrofe no sul, nada mais é do que o resultado do pecado. Certo? Olha o que estão fazendo com esse planeta lindo que o Senhor preparou para o homem viver e não para morrer. O homem não foi feito para a morte, para o sofrimento, mas tem a livre escolha e o homem escolheu pecar. Mas Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, para morrer. Jesus veio e cumpriu a missão. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. E aqui conosco, ele disse, não vos deixarei órfãos. Ele enviou o Consolador Espírito Santo, o amigo do noivo, que está preparando a igreja para o arrebatamento. E é isso, né? E eu pensando em tudo isso, eu perguntei, Senhor, como o Senhor está se sentindo? No sentido do que eu queria era abraçar ao Pai. Porque é um Deus que é amor, mas é justiça. E todos os atos dele são atos de justiça e de amor. Imagine como ele estava se sentindo. E eu perguntei isso a ele em um dia. E no outro dia, quando eu acordei, que eu vim abrir as cortinas da sala, o Senhor chegou assim para mim, né, falando. Não ouvi, apenas ouvi. E ele me disse, Leise, você quer saber como eu estou me sentindo? Eu disse, sim, Senhor. E ali ele começou a falar comigo como ele estava se sentindo. E exatamente tudo que eu pensei naquele momento da tragédia, tudo que eu disse para vocês sobre Jesus, sobre a terra, que Deus fez o homem com tanto amor, era exatamente isso que ele falou para mim. E ele disse, muitos ainda estão falando contra mim, dizendo como que ele permitiu que isso acontecesse. Mas eu permiti por causa do amor. Porque o meu filho está voltando, o Senhor disse. E ele é digno de receber, de vir buscar uma noiva robusta. Mas a noiva do meu filho, a igreja do arrebatamento, gente, ela está raquítica, foi isso que ele disse, raquítica. Muitos estão apegados a placas de igreja, foi isso que ele disse, eu estou repetindo o que ele disse. Como diz o pastor Marcos, o CNPJ. Isso não é igreja. Então, o Senhor está falando, eu estou movendo a terra para que haja arrependimento, para que voltem ao primeiro amor.
porque meu filho é digno de receber uma noiva robusta, mas que eu não estou me importando com placas de igreja. Para mim, o que está escrito, qual é o nome que tem numa igreja local, em uma placa, não me importa. Eu não importo com a quantidade de placas de igrejas, com as igrejas locais, entende? As denominações que nós falamos, os nomes de igrejas, porque eu não me importo com isso. Ao contrário, é bom. Por quê? Porque se tivesse só uma, já achava que era dono de Deus. Mas eu sim, eu observo o que acontece dentro dessas igrejas, dessas placas de igrejas. Como as pessoas se comportam ali, eu observo. Como são os louvores, as músicas, como são as letras, eu observo. Quais são as palavras que são pregadas ali nos altares, ensinadas para as pessoas? Eu observo. E eu estou observando. E são poucas as placas de igreja, pouquíssimas, que pregam o evangelho de meu filho. O sacrifício dele na cruz. O evangelho que foi pregado pelos apóstolos, os discípulos de Cristo, a igreja nos primeiros anos, a que nós chamamos hoje de igrejas primitivas, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros anos. Não, pregam reinos, pregam o bem-estar do ser humano. O meu filho já não faz mais parte. Já colocaram para fora. O Espírito Santo não consegue mais atuar, porque também ele não dão ouvidos à voz dele, nem à atuação dele. Foi isso que o Senhor Deus estava falando comigo. E ele disse: o que adianta querer reinos aqui, ficar ligados a placas de igreja, a quantidade de pessoas que lá dentro estão, querendo reinos, querendo atenção para si, querendo agradar, palavras que agradam um ser humano, mas que não trazem ao ser humano ao arrependimento, a mudança de atitude, a entrega do seu ser ao Cordeiro, ao meu filho, que derramou seu sangue. Que adianta estar numa placa de igreja e não ter o seu nome escrito no livro da vida? Porque Jesus não virá buscar, o meu filho não vem buscar placas de igreja, ele vem buscar a noiva. E muitos que estão ali com seus reinos próprios ali dentro, estão se vangloriando do tamanho que é a sua igreja, a quantidade de pessoas, mas não têm seus nomes escritos no livro da vida, não fazem parte da noiva. Ou seja, não vão ser arrebatados, gente. Nem salvos são. Foi muito pesado que o Senhor estava falando comigo. São coisas que nós sabemos, mas é uma diferença quando você ouve Deus falando e a gente não tem ideia da dimensão disso para Deus. Sabe, é pregado um Deus amoroso que passa pano, como dizem, em tudo e tá bom? Não. Se fosse tão simples assim, por que Jesus iria morrer? E o Senhor Jesus mesmo disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, obedece-os, cumpre-os. Isso que significa guarda. Meu Pai o amará, viremos até ele e faremos nele morada. E ele disse: tem que voltar ao evangelho puro e simples, o evangelho dos
discípulos, o evangelho daqueles que deram a vida por amor a esse evangelho, que deram a vida para anunciar Jesus. Ele é Senhor, Salvador, mas é Senhor. Então ele falava muito isso comigo, e dizendo assim, que o tempo foi abreviado e que as dores de parto estão menos espaçadas. Em breve, Jesus vai voltar buscar a sua noiva. Portanto, haverá ais. Ele fala, não é tempo de festa, mas é tempo de choro. Ele diz para mim, eu vou levantar muitos Jeremias nesta terra. Você é um deles, você é um Jeremias, porque é tempo de você chorar para que a igreja acorde. Quantos estão perecendo enquanto essas placas de igreja estão aí com seus reinos próprios, brigando entre si. Nem dentro das próprias placas das igrejas há união, há briga por cargo. Pessoas querendo ser pastores, líderes de ministérios, de departamentos. Não há mais aqueles que choram com os que choram, riem com os que riem. Não, é tudo para si, mas é o tempo de ai. Portanto, eu tirei a minha espada da bainha e ela não vai voltar para a bainha. Para que o homem saiba da brevidade da vida dele, porque ele está pensando que ele vai viver quanto tempo aqui nesta terra? Muitos na tragédia morreram, mas estão comigo na glória, porque foram dignos de ser recebidos na glória. Mas não sem sofrimento, mas o sofrimento breve. Mas agora estão na glória. E os outros estão aí, vivos, porém não vão estar na glória. E quantos brigando por reinos, enquanto o povo perece, enquanto o povo geme. Mas o Senhor está voltando, Jesus está voltando. Então não é tempo mais de ficar brigando. O Senhor disse, olha a oportunidade que está hoje em dia, que você prega num lugar e todo mundo vê. E qual é o evangelho que pregam? Qual é a palavra que pregam nos altares? A Bíblia é cristocêntrica. A igreja é cristocêntrica, porque é a noiva do Cordeiro. Qual é a noiva que não fala do noivo o tempo todo? Que não sente saudade do noivo? Que não quer agradá-lo? Não fala mais de renúncia? Não fala mais de santificação? Não fala mais de entrega e submissão por amor? De retidão? De cuidar do próximo, de fazer as obras de Jesus? Não, é um evangelho estranho, um evangelho que não edifica, que não santifica, mas é um evangelho que destrói, que leva ao ser humano à adoração a si mesmo. As músicas que são cantadas, eu observo tudo. São músicas que não levam a ninguém à adoração ao meu filho, adoração àquele que deu a vida pela igreja. Não, é adoração ao ser humano, é voltado para o ser humano.
E o ser humano está perecendo. Quantos da igreja, ali dentro da igreja, não tem vida, não consegue se libertar, não consegue ter uma vida transformada, porque o evangelho que é pregado não é o evangelho de Cristo Jesus. Portanto, eu tirei a espada da bainha, ela não vai voltar. É tempo de ai, e os ais vão ficar mais intensificados, para que haja arrependimento e entendimento que aqui, nesta terra passageiro, para que ver se a igreja acorda para ir falar do evangelho puro e simples, nesta oportunidade que se fala num lugar e é ouvido no mundo inteiro, é visto no mundo inteiro. E a igreja está aqui para anunciar Jesus. Bom, eu entreguei o recado que eu tinha que entregar. Fica firme, seja humilde. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. E não faça com ninguém o que você não gostaria. Ok? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor querido, te agradeço por esse momento, Senhor, de reflexão, de alerta, de posicionamento do Senhor na nossa vida. Que ninguém de nós, nenhum de nós fique para trás, e que quem tem ainda familiares que não aceitaram a Cristo como Salvador, que venham ao arrependimento e aceite. Se essa pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, ela tem dúvida da sua salvação, meu Deus, que o Senhor possa entrar no coração dela, Jesus. Ó Senhor querido, aquele que está arrependido dos seus pecados, lava, Senhor, com teu sangue, purifica essa vida, escreve seu nome no livro da vida, Senhor, e que nunca se afaste de ti, Senhor querido, Senhor amado, que nós possamos estar, Paizinho, com os nossos nomes escritos no livro da vida. Se há alguma coisa em nós, meu Deus, traga-nos a memória. Senhor querido, faz-nos saber, Senhor, e que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Pai, seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Amém. Tem retraute.